Bom sábado. Já é a segunda vez que me dirijo a vocês, mas agora é diferente. Quem é que está feliz por ser sábado? Eu também. Há bocadinho, na escola sabatina, a Catarina perguntava como é que tinha sido a semana. E houve 2 ou 3 pessoas que disseram: a semana começou difícil, porque acabaram as férias de agosto, e então esta é a primeira vez que estamos de férias novamente depois das férias. Esta manhã, de facto, e todas as manhãs de sábado, pelo menos para mim, são reconfortantes, porque é um dia em que podemos desligar um bocadinho e podemos voltar ao céu. Em vez de voltar à terra, voltamos ao céu e descansamos um bocadinho. A pregação desta manhã vai falar exatamente sobre isso. Eu hoje não tenho história para crianças, porque as crianças todos os sábados têm história. E os adolescentes nunca têm história. Eles já não precisam de histórias, não é? Eles precisam de qualquer coisa que lhes diga diretamente a eles. Então eu hoje lembrei-me de dizer, tenho que dizer qualquer coisa pelo menos aos jovens. E então eu queria perguntar, que é, quando eu estudava, não é? Quando me falavam em setembro, a primeira coisa que me vinha à cabeça era aulas, escola, exatamente, não é? Era pensar que aqueles 3 meses tinham passado a voar e já estava outra vez na hora de ir para a escola. Para mal dos meus pecados, as minhas aulas, durante toda a minha vida, começaram às 8h30. E eu lembro-me que o meu relógio biológico despertava-me às 8 menos 5. Eu morava muito perto, ainda moro, muito perto do sítio onde eu estudava, e então era aquele tempinho, e hoje eu gostava tanto de voltar uns anos para trás e poder-me levantar às 8 menos 5 para estar às 8h25 na escola. E então a mensagem é para os jovens de hoje. A pregação que eu trago hoje já tive a oportunidade de apresentar há uns meses atrás, na Igreja de Espinho, mas eu achei que seria tremendamente adequada para o primeiro sábado de setembro, tendo em conta isto tudo que eu estou a dizer e tudo aquilo que a Igreja vive, ou os membros vivem, em setembro, quando voltamos às rotinas. Então, conselhos para os desbravadores e alguns companheiros daqui da Igreja da Vintes. Em setembro é por excelência a altura que nós voltamos a organizar a nossa vida. Verdade ou mentira? Podem participar, eu vou pedir participação. É verdade ou não? Acabam as férias, ou começam as aulas, ou começa o trabalho outra vez, as rotinas, porque grande parte dos trabalhos não começam em janeiro, começam em setembro, e que voltamos a organizar a nossa agenda, voltamos a preparar a dinâmica toda da casa para receber o ano que se aproxima. E um dos principais problemas que eu sempre tive comigo era de manhã, acordar de manhã, não é? Porque acordamos sempre cansados, ou com sono, ou com vontade de ficar mais um bocadinho. E o facto do problema não é amanhã, o problema é o dia anterior. Então, os conselhos que eu trago hoje para os jovens não é sobre amanhã, é sobre como solucionar a origem do problema no dia anterior. Ok? Então, hoje o culto, ou o tema do culto será sobre o tempo, sobre o descanso, mas vamos falar sobre a preparação para o descanso. E então eu queria dar algumas dicas aos jovens e aos menos jovens e aos clássicos, como o nosso pastor dizia hoje de manhã, para nós podermos começar bem e organizarmos melhor o nosso tempo. Porquê? Porque tudo é um ciclo positivo ou negativo. Porque a partir do momento que eu me deito tarde, o que é que vai acontecer ao meu corpo? Vai descansar menos. Se descansa menos, o que é que vai acontecer de manhã? Eu vou acordar cansado, não é? A gente acorda, parece que não descansou nada. Quando a gente acorda cansado, o que é que acontece logo de manhã? A mim acontece uma coisa, que é mais 5 minutos. É o síndrome de 5 minutos, que depois nunca é 5 minutos. Então começa a andar atrasado. O que é que acaba logo por não acontecer? 2 coisas. Meditação e pequeno almoço. Arrumamos logo para o lado e vamos atrasados já para o trabalho ou vamos já atrasados para a escola. Chegamos à escola, não tomamos pequeno almoço. Não dormimos nada. Estamos à espera de estar concentrados. Está quieto. Então começamos a contar o tempo até que chega a hora do almoço. E as horas parece que não passam, não é? Ali a meio da tarde temos um pico, porque começamos a acordar, não é? Ou soneira, quando almoçamos, muito. E entramos num ciclo novamente negativo e vai piorando cada vez mais. E chega ali a meio de outubro e a gente já não pode nem com o trabalho, nem com a escola, nem com nada. Ok? Então os conselhos é para tentar trabalharmos na origem do problema. Então algumas dicas. É importante criarmos um ritual à noite. O nosso corpo funciona falta-me agora a palavra, por rotinas, vamos dizer assim. Então é importante criar um hábito. Fazer a meditação,
orar e nas nossas orações pedir para que Deus vá desligando o nosso corpo e a nossa mente para nós nos prepararmos para descansar. Depois, uma coisa muito importante que é, quem tem os seus trabalhos ou quem tem o seu stress, muitas vezes, eu não consigo dormir que eu ando muito estressado com as coisas do meu dia-a-dia e não consigo descansar porque vou para a cama a pensar naquilo, a matutar nessas coisas todas. Então uma dica importante é escreverem tudo aquilo que vocês têm para fazer. Chegam à cama, antes de dormirem ou quando iniciam o vosso ritual de preparação para dormir, ora bem, eu amanhã tenho que fazer isto e isto e isto, não posso esquecer de tratar disto, daquilo e daquilo outro. Porquê? Porque quando chegar no dia a seguir, vocês é só pegarem na folha, lerem e sabem que no dia a seguir têm que tratar daqueles assuntos. Ou seja, durante aquelas 8 horas que nós pretendemos que vocês durmam, vão dormir bem. Ok, jovens? Estão-me a ouvir? Tenho dois escondidos atrás da câmara a fazer de conta que não estão a ver. Depois, fazer exercício físico regularmente é muito importante. Porquê? Porque se o nosso corpo não estiver estimulado, ele não vai estar cansado ou não vamos ter atividade suficiente para o cansar para necessitar do descanso. Por isso, atividade física. Peguem nas vossas mães e nos vossos pais e vão dar uma corrida com eles ao parque biológico. Ou levem-nos até a Miramar para dar uma caminhada. O que é que isto faz? Tempo de exercício físico e, ao mesmo tempo, tempo de comunhão em família. Porquê? Porque quando a gente vai, a menos que a gente vá a correr e quase não conseguimos respirar, conseguimos conversar sobre como é que foi o dia, sobre como é que não foi. E estes conselhos servem sobretudo para mim, ok? São coisas que muitas vezes eu tenho dificuldade em pôr em prática na minha vida. Terceira dica e muito importante. Esta não fui eu que escrevi, mas podia ter sido. TV, smartphone, tablet, Facebook, Messenger, tudo que for comunicação, desliguem. Desliguem o router lá de casa, porque muitas vezes a gente pôs o telemóvel, está quase a dormir aquilo, ping, e a gente vai lá ver, porque pode ser uma coisa importante. Não se pode deixar o WhatsApp com uma mensagem pendente. Ok? Importante, desliguem mesmo. Se desligarem, de certeza absoluta que não vão receber nenhuma notificação. Aquilo agora tem uma opção modo voo, não é? Vocês metem o modo voo e dormem durante aquela noite, pelo menos sem as interferências do telefone. Depois, manter a rotina o sempre que possível da hora de dormir e da hora de acordar. Isto é muito importante, porque a partir do momento que o nosso relógio biológico começa a se habituar a dormir e a levantar àquelas horas, depois chega ao sábado e chega ao domingo e nós até queremos ficar acordados até mais tarde e não dá. Ok? A minha irmã fica muito chata ao sábado à noite porque chega àquela hora e tem que ir dormir sempre. Depois, coisas básicas que nós já sabemos. O álcool, o café, o chocolate, substâncias estimulantes. Quanto menos nós tivermos, ou se não tivermos nenhuma, melhor, não é? Porque se nós estamos a estimular o nosso corpo, não estamos à espera de descansar. Depois, fazer um jantar leve e comer, de preferência, o mais longe possível da hora de deitar. Para quê? Para quando chegar a hora de dormir, o nosso corpo estar preocupado em dormir e não em digerir o jantar. Sétima e última coisa, e a mais importante, colocar as nossas preocupações e a nossa ansiedade nas mãos de Deus. Porque Ele é o único que pode resolver as situações todas. Estamos de acordo? É para cumprir? Quem é que quer fazer... Eu já não vou dizer quem é que vai cumprir, porque começa por mim. Mas quem é que quer fazer um esforço para aplicar algumas destas coisas no nosso dia-a-dia? Não sou eu que estou a ver. É Deus lá em cima. Agora, tratem de pedir orientação e força para pôr isto em prática. Porque quando nós tentamos fazer as coisas por nossa vontade, nunca dá muito bom resultado. Ora bem, começam para a semana as aulas, não é? É para a semana. É para a outra. Então ainda tem tempo de ir treinando, ok? Até à outra semana que vem, devem treinar aqui os exercícios do descanso. Muito bem. Agora para todos. Se eu vos perguntasse qual era o bem mais precioso que vocês têm nas vossas vidas, o que é que vocês diriam? E podem dizer em voz alta, por favor. A saúde? Mais coisas? Os filhos? Se alguém não dissesse o filho, eu dizia, a minha mãe ia dizer que era os filhos. Os relacionamentos? Mais. Eu não percebi. Amar a Deus. Muito bem. Mais. Não há respostas certas. A família? Não percebi. A vida? Jesus. Se nós fôssemos lá fora, possivelmente, perguntar isto a alguém que não acredite naquilo que nós acreditamos, podia responder muito bem. O meu carro ou a minha casa, ok? É legítimo. São os bens ou aquilo que nós podemos dar valor nesta vida. A realidade é que todas estas coisas estão dependentes
de uma coisa só. Porque não me adianta eu ter filhos, ou os filhos, ou melhor, os filhos só assumem uma importância para mim a partir do momento que eu passo tempo com eles. Os relacionamentos, os pais, a família, só assume importância na nossa vida se eu tiver um relacionamento, se eu perder tempo com eles, ou se eu ganhar tempo com eles. O meu carro só tem valor para mim se eu andar no carro. Se eu não andar no carro, ele não tem valor. Da mesma forma que a casa. Da mesma forma que Jesus. Ele só vai ter valor para mim se eu ganhar ou perder tempo com determinada coisa. Então eu descobri há bem pouco tempo, nas minhas reflexões, que a coisa mais importante que eu tenho na minha vida é o meu tempo. É a forma como eu pego no meu tempo e eu faço essa gestão. Faz sentido? Ou é só a ideia rebuscada da minha cabeça? O tempo que Deus nos dá, o tempo que nós vivemos aqui na Terra, é, na minha opinião, e na mensagem que eu vos quero apresentar hoje, o bem mais precioso que eu posso ter. O tempo e o que é que eu faço com ele. E esta manhã vamos falar exatamente sobre o tempo. Podem abrir as vossas Bíblias e eu vou pedir à Catarina que possa abrir em Marcos 6,31. Possa colocar de pé e ler em voz alta, por favor. Eu vou pedir aleatoriamente a alguns que possam ler, e eu gostaria que lessem de voz alta e em pé, por favor, para toda a igreja poder ouvir. É verdade. Jesus já dizia que naquele tempo em que nós achamos que era tudo muito parado e era tudo muito calmo, que havia pessoas que viviam sem tempo para comer. Quem é que já trabalhou um dia tão incessante que quase não tinha tempo para comer? É verdade. Eu chego ao fim do dia e penso, eu nem para comer quase tive tempo. Foi engolir as coisas e siga de volta. E é curioso, porque nunca antes no passado, e apesar disto já ser um problema que se arrasta há séculos, nós nunca tivemos tanta tecnologia a tratar do nosso tempo. Já pensaram nisso? Antigamente, no tempo dos meus avós e dos meus avós e dos meus bisavós, que infelizmente eu não conheci, não havia máquinas de lavar, não havia aspiradores, ou melhor, nos tempos iniciais da vida deles, não havia máquinas de lavar, não havia aspiradores, não havia fogões elétricos, não havia bimbis, o que é que há mais? Não havia micro-ondas, não havia eletrodomésticos, varinhas mágicas. É verdade. E ainda assim, era conseguido sempre tempo para tratar das lidas da casa. Possivelmente tinham mais tempo antigamente do que o que se tem hoje para tratar das lidas da casa. Faz sentido? É verdade ou é mentira? Outra coisa. Hoje em dia, que plataformas é que nós temos de comunicação? Temos o telefone, temos a internet, e já temos internet no telefone, não é? Hoje é possível eu fazer uma chamada daqui para o outro lado do mundo sem precisar de fazer uma chamada ou de ir a uma cabine ou de pagar um valor acrescentado. Eu ligo o Skype, a outra pessoa atende do outro lado e nós conseguimos ver a pessoa. Ainda assim, é curioso nós pensarmos que cada vez nós temos menos tempo para estar uns com os outros. Eu não me lembro de ligar para amigos meus com quem já não esteja há muito tempo, ou que vivam muito longe, ou de visitar a casa de um primo meu ou de um amigo por iniciativa própria. É estranho, não é? Nunca para nós foi tão fácil falar com as pessoas e estamos tão distantes daqueles que vivem ao nosso lado. E dos que estão longe também, muitas vezes. Depois, ler, estudar, é fácil ou é difícil? Nunca foi tão simples. De antes, para ter o espírito de profecia todo, era preciso passar vários anos a colecionar livros, não é? Aquelas enciclopédias largas e terríveis. Eu no meu telefone consigo ter todos os livros de espírito de profecia, as meditações matinais todas de Ellen White, tudo e mais alguma coisa que é possível ter, nós conseguimos ter à nossa disposição. Muitas vezes está alguém a citar do culto uma passagem do livro e depois normalmente o pessoal diz, está na página X do livro X. Podem ver em casa se quiserem. E antes o pessoal tomava nota. Hoje em dia é possível eu no telefone fazer uma busca, ir ter direto e ler quase em simultâneo a passagem com a pessoa. A Bíblia é exatamente igual. Eu posso ter a versão em português, em inglês, a João Ferreira de Almeida,
a New Holy, todas as versões possíveis eu já tenho no meu telemóvel, em grego. Ainda assim, é curioso pensar que cada vez menos nós temos tempo para ler a Bíblia. E como vimos há bocadinho na passagem que a Catarina leu, já não é um problema de agora. É um problema que se vem arrastando. Tem sido cada vez mais evidente nos nossos dias, porque deixamos de ter desculpas. Ainda assim, nós temos um Deus que se preocupou em separar um tempo para o seu povo descansar. E de facto não separou um dia ou dois. Separou muito tempo. E eu vou pedir que, antes de lerem, que é o antigo povo de Israel, para além dos sábados, e se nós pensarmos que um ano tem mais ou menos 52 sábados, ok? 52 semanas, à partida existe um sábado por semana, à chegada também, existem pelo menos 52 sábados. E o povo judeu tinha, para além destes sábados, outros sábados das festas. Então eles tinham o descanso semanal e ainda havia cerca de 30 dias repartidos pelo ano. Estes dias são os feriados, a Páscoa, o dia de Pentecostes, o dia das expiações, a festa dos tabernáculos, entre outros, que eles separavam para descansar dos seus afazeres do dia a dia. Ou seja, para além dos 52 dias, eles tinham ainda mais 30. E para além disto, Deus ainda lhes concedia mais feriados. Eu vou pedir a quem? Pode ser o Daniel, está ao lado da Catarina, na minha visão, que possa ler, o Daniel e todos mais, Levítico 25, do versículo 1 ao versículo 7. Levítico 25, do 1 ao 27. Desculpa. 25, 1, 7. Do 1 ao 7. Desculpa. teu campo poderás a tua vinha, e o nascer de si mesmo na seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não colherás, ano de descanso solene será para a tua terra, mas os frutos da terra em descanso vos serão para alimento, a ti e ao teu servo e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será para mantimento. Muito bem. Quando nós estudamos geografia, pelo menos acho que é no 7º ou no 8º ano, todos nós aprendemos que até os agricultores sabem que se tem que dar o pousio à terra, não é? Estudava-se isso. E eu também sabia que a Bíblia dizia que era para dar pousio. O que eu não tinha pensado era na extensão disto. Porquê? Porque se os judeus todos dessem pousio, o que é que acontecia? Não havia nada para comer. Mas o que é que Deus diz? Não diz um sábado, não será uma semana, 15 dias, não. Ele diz, porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Ou seja, naquele ano, as pessoas não se preocupavam em plantar, nem colher, nem semear, nem nada dessas coisas. O texto mostra claramente que no 7º ano o povo deveria parar os seus afazeres e nesse 7º ano iriam colher apenas aquilo que a terra desse por si mesmo. A ordem não era para plantar, mas apenas para colher. Ou seja, não plantar não colhe, não é? Vamos pensar que está aqui um grande exercício de confiança. Vamos ler também em Deuteronômio 31, do versículo 9 ao versículo 12. Pode ler o Nelson, por favor? Deuteronômio 31, 9 a 12. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca da aliança do Senhor e todos os anciões de Israel.
ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, nas festas dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não o souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra à qual ides, passando o Jordão para a possuir. Muito bem. Então havia um propósito nisto. Se nós pensarmos, é uma coisa brutal. Que é, normalmente quando nós vimos de férias, o pessoal, ou no meu trabalho, muita gente pergunta, então, essas férias e tal, a nossa tendência é dizer, foram poucas, não é? Foram curtas, podia estar mais. Quando nós chegamos, o nosso pensamento é, eu passava um ano assim. É verdade ou é mentira? A realidade é que eles passavam um ano de férias, porque se eles não se tinham que preocupar em semear, se grande parte deles vivia da agricultura, ou do que a terra dava, o povo não precisava de trabalhar. Eles, a cada 7 anos, descansavam. Para além dos feriados e das festas e dos sábados. Ora bem, eu tenho 25 anos. Se a cada 7 eu descansasse, pelo menos com 25 anos eu já tinha descansado 3 anos. Era muito bom, não era? Era ou não? Se calhar Deus queria um povo preguiçoso ou que passasse muito tempo a descansar. Não sei. Pior que isto, Deus, não contente com este tempo todo, concedia-lhes mais ainda. A realidade é que Ele não queria que eles descansassem. Se nós voltarmos a ver, ou a dirigir os nossos olhos para o versículo 12, diz: para que ouçam e aprendam do Senhor e temam do Senhor vosso Deus. Vamos ler mais um texto, onde Deus vai colocar mais carne no assador, como a gente costuma dizer. Ora bem, se a cada 7 anos nós temos de descansar, Ele vai dar ainda mais uma diretriz. Vamos ler Levítico 25, 8, 10. E eu vou pedir à Raquel que possa ler. Levítico 25, do versículo 8 ao versículo 10. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua possessão e cada um à sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem segareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Primeiro, 50º é o ano número 50, tá? Não me enganei. Depois, se a cada 7 anos eles descansam, se eu fizer 7 semanas de 7, ora bem, vamos multiplicar lá. 7 vezes 7. Quem é que é bom em contas rápidas? 49. Então, no ano 49 calha ano de descanso. Mas se ele manda santificar o ano de jubileu, que é o ano 50º, no ano 49 e no ano 50 é descanso. Já pensaram? É que nós às vezes pomos a ler a Bíblia e pensamos, pois, aquilo, de facto, os milagres e a história e o... É que de facto, é o que ele diz, no ano 49, se as contas foram todas feitas, e no ano 50, eles não trabalhavam. O que é que será que Deus pretendia com isto? Já não chegavam os sábados e os feriados, porque afinal eles já descansavam imenso. Será que Deus queria um povo ocioso? Como é que é possível passarem um ano sem fazer nada?
O que é que Deus pretendia com isto? Neste 7º ano, chamado o ano sabático, o povo devia descansar da sua rotina e o tempo que normalmente gastava em plantar, colher e negociar. Este tempo devia ser empreendido no estudo da lei e na consagração pessoal, desde o mais novo até o mais velho. Por outras palavras, o ano sabático para um judeu significava contar menos com a força do seu braço e descansar mais nas mãos de Deus e na sua providência. Deus queria ensinar o seu povo a não andar ansioso pela sua vida quanto ao que havia de comer, beber ou vestir, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes seriam acrescentadas. Deus de facto não queria um povo ocioso. Quando nós vemos isto tudo, se Deus nos dissesse hoje, olha Tiago, tu vais passar um ano sem te preocupares com aquilo que tu vais comer, com aquilo que tu vais vestir, com aquilo que tu vais fazer. Tu vais te preocupar em ter uma relação comigo. Qual seria a nossa resposta? Senhor, quer dizer, vamos lá com calma. Isso era muito bom, mas não... Como é que eu vou... O que é que eu vou fazer à minha vida? Não é? Como é que eu vou dar comida aos meus filhos? O que é que eu vou fazer ao meu emprego? Como é que eu vou viver? Quando nós olhamos para isto, nós vemos que Jesus estava a fazer um exercício de quê? De confiança. Confia de que eu vou prover as coisas que tu precisas. Andamos nós a confiar o suficiente? Será que se Deus nos pedisse um ano sabático, nós iríamos confiar que Ele nos iria dar tudo aquilo que nós precisamos? O segredo estava em Israel depender de Deus. E agora faço uma pergunta. Quem é que tem dirigido a minha vida? Quem é que tem dirigido a tua vida? Possivelmente nós, ou os jovens, ou aqueles até que já não são muito jovens, sentem-se com pujança na juventude, ou com vida ainda para viver. Talvez te sintas confiante demais para esperares e perceberes o que Deus quer para ti. Possivelmente nós temos muitas ansiedades, queremos fazer uma grande carreira, ter um grande trabalho, ter o nosso grande negócio, construir muitos castelos. É legítimo. No entanto, o segredo do teu sucesso não passa tanto por empreender ou realizar, mas por confiar em Deus e descansar. Em Isaías 30:15 diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e no descanso está a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não o quisestes. De uma forma soberba, Deus afirma que no descanso está a nossa salvação. Ou seja, o sábado não é meramente um dia em que nós paramos de fazer as coisas que nós fazemos durante a semana. Mas é neste dia, é no sábado, que Deus quer salvar-nos. Nós podemos dizer salvar-nos do quê? Em Deuteronômio 5:15 diz o seguinte: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. E nós? Estamos dispostos a aceitar que Deus nos retire da escravidão deste mundo? Ou andamos muito preocupados nos nossos planos terrenos, com a nossa carreira, com o nosso trabalho, com a nossa empresa? Será que andamos nós preocupados em construir tijolos de barro aqui no Egito? Temos vivido todos os dias com a certeza que um dia vamos estar na Terra Prometida? O meu apelo esta manhã é que nós possamos descansar e depender de Jesus. Trabalhar com Ele. Estarmos à disposição dEle. E não nos preocuparmos. Porque nós temos um amigo que trata do resto. Muitas vezes nós vivemos envolvidos. Eu digo muitas vezes não, quase sempre. Nós vivemos envolvidos na nossa vida. Muito eu, muito aquilo que eu quero, muito aquilo que os outros querem que eu faça, muito aquilo que querem que eu seja. E nós lutamos o nosso dia.
Começa à segunda, à terça, à quarta, à quinta. E é legítimo, porque nós temos de trabalhar, temos que nos sustentar, temos objetivos para atingir. E quando chega ao sábado, nós não nos relembramos que Jesus prometeu voltar-nos e que nos vai tirar um dia daqui. Quando chega ao sábado é um dia de satisfação porque nós não temos que acordar cedo e trabalhar como uns almados. Mas Deus não nos pede que nós dormamos no sábado, nem que nós apenas descansemos. Deus pede que nós nos relembremos que é Ele que está ao leme. E que apesar de nós estarmos no deserto, de que nós estamos no Egito, Deus quer nos tirar, ainda que tenhamos que passar por deserto, mas um dia nós vamos chegar à terra prometida. O meu apelo esta manhã é que nós possamos, de facto, meditar sobre os tijolos de barro que nós queremos construir aqui na terra. Os castelos que nós possamos construir, ou que nós queremos muitas vezes estar a construir, e não nos esquecemos que temos de estar um dia no céu. Vamos ter agora um momento especial, que de facto Deus nos possa inspirar e que possa dar-nos vontade de mudar algumas coisas na nossa vida. Se nós não conseguimos arranjar uma motivação pessoal para a mensagem, para cumprir a mensagem que foi apresentada pelo nosso Deus, este hino fala-nos da motivação por excelência e que nós possamos ouvir esta oração e pensar naquilo que Jesus fez por nós. A cruz se ergueu no Calvário e lá levantaram o Cordeiro de Deus. O mundo e o céu contemplarão Jesus padecendo por pecados meus. Porque indefeso ele ali ficou e a culpa do mundo em si suportou. Enquanto chorava, enquanto sofria, a vida por mim ofertou. Foi por mim, foi por mim que Jesus sofreu, seu sangue verteu, foi por mim lá na cruz, lá na cruz. Meus pecados limpou, minha vida mudou, foi por mim. Sentindo a dor do pecado, Jesus suspirava e pensava em mim, sonhando em ver-me ao céu.
amor sem fim. Porque sem ajuda ele quis ficar. Espinhos e pregos não quis arrancar. Seus braços se abrirão ao mundo inteiro. Morreu para me salvar. Foi por mim, foi por mim que Jesus sofreu, seu sangue verteu. Foi por mim lá na cruz, lá na cruz. Meus pecados limpou, minha vida mudou. Foi por mim. Olha para a cruz, olha para a cruz. Lá Jesus está chamando. Olha para a cruz, olha para a cruz, olha para a cruz. Lá Jesus está chamando. Olha para a cruz. Foi por ti, foi por ti que Jesus sofreu, seu sangue verteu. Foi por ti lá na cruz, lá na cruz, que Jesus morreu. Foi por ti. Mateus 6,19 diz o seguinte: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um, ou amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes muito mais vós valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou que vestiremos, porque todas estas coisas são as que os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais. Mas buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém.